Deve estar gravando. Apareceu para vocês aí que eu estou gravando? Beleza. Muito bem. Se eu bem me lembro, na última. Obrigado, Matheus. Se eu bem me lembro, na nossa última aula, né, com a qual ainda presencial, nós estávamos começando a falar de lajes, perfeito? Características gerais de lajes. Então eu vou compartilhar com vocês a tela, mostrando um material que está no Moodle. Então esse material vocês têm aí no Moodle, né? Eu vou usar esse material para dar a minha aula agora, né? Para a gente discutir. Vocês podem acompanhar. Esse material está disponível para vocês no Moodle, já como eu já tinha dito. Quem imprimiu tem esse material aí. Se não, pode acessar o PDF lá. Vamos lá. Ok? Vocês enxergam? Bom, então, assim, quando nós começamos a falar de lajes na outra aula, né? Essa é uma ilustração que está ali no meu material, né? Mostra a laje, que é exatamente esse elemento, né? Uma placa, vocês podem acompanhar a posição do meu mouse, né? É uma placa, em geral, apoiada em vigas, né? Cujas cargas são normais, perpendiculares ao plano da laje. Então, diferente da viga que se apoia em pontos, né? Ou seja, nos pilares, a laje tipicamente se apoia em linhas, em bordos. Né? Então, o que acontece? Nestas vinculações, e esse desenho tenta mostrar isso para vocês, ou seja, que a gente tem as armaduras da laje, tem as armaduras da viga aqui, né? E tudo mais, e essas coisas vão se cruzando, formando uma estrutura monolítica que a gente tem. Pessoal, a laje ela poderá ter bordos de diferentes tipos. Por exemplo, quando eu não tenho laje na continuidade, laje para o lado de lá, a gente diz que este bordo onde eu estou passando o mouse é um bordo simplesmente apoiado. Esse bordo serve para impedir o movimento vertical, mas ele não impede o giro da laje nessa aresta. Agora, se eu tenho laje na continuidade, uma laje vizinha, desde que, desde que a diferença de espessura entre as duas lajes, esta espessura da chapa, não seja superior a 2 centímetros, quando a diferença de espessura não é superior a 2 centímetros, eu posso considerar que uma laje impede o giro da outra, ou seja, funciona como um engaste. Né? A placa já não pode girar neste apoio, como já não pode girar neste apoio. Né? Então, o que acontece? Eu vou precisar trabalhar para determinar os esforços. Esta laje ela tende a sofrer curvatura, ela vai curvar. Quando a proporção dela é razoavelmente quadrada, quando a diferença entre uma dimensão e a outra não é superior a 2 vezes, né, que não é uma laje alongada, então a peça vai ter curvatura nas duas direções, nesta e nesta. E por decorrência eu terei momento fletor numa e noutra direção. E se eu tenho momento fletor, eu terei armaduras para absorver a tração que o momento produz em ambas as direções. E essas armaduras não são iguais. Elas não são obrigadas a serem iguais. Eu terei armadura na proporção dos momentos, na proporção da curvatura que eu tenho em cada direção. Em geral, onde a peça é menor, é mais curta, eu tenho mais curvatura, porque vocês têm que se dar conta que esses pontos aqui, eles têm que serem contínuos, ou seja, ele é parte dessa curva e parte dessa curva. Quando o comprimento é maior, a curva é mais suave, digamos assim, curva menos, né? Quando a curvatura é mais acentuada, eu tenho mais curva, mais momento e mais armadura. Então, em geral, numa laje, as armaduras, as barras de aço serão
maiores na direção do menor vão. Eu estou retomando da onde nós, né, para que a gente possa lembrar o que a gente já falou. Vejam, claro, aqui uma lembrança de modelo, ou seja, a viga é um elemento linear, né? Então a linha reta é o modelo, a laje eu tenho um plano, ela é representada por uma figura plana, que é bidimensional. A gente sempre vai dizer que o Ly é o menor vão, Ly o menor vão, Lx o maior vão, né? Então, x o maior, y o menor. Eventualmente, eu posso ter o que a gente chama de cascas, estas superfícies curvas. Elas também são representadas, né, por superfícies, mas agora não mais planos. É uma superfície curva, é o que a gente tem nas abóbodas, que cobrem as catedrais, nas estruturas curvas. Não é o foco deste curso, mas é bom saber. Notem, quando eu tenho uma viga, a carga é por metro de viga. Então, ela é dada, quando é uma carga distribuída, em quilonewtons por metro. Quando eu tenho em laje, a carga é por uma área. Então, ela é quilonewton por metro quadrado. Né? A laje é um elemento bidimensional, eu terei as cargas em quilonewtons por metro quadrado. Vamos trocar vocês de lado aqui. Aqui é essa explicação da curvatura que eu acabei de fazer. E aí o que acontece? A minha grande dificuldade é que eu não sei como calcular o mx e o my. Lá em isostática, eu aprendo como determinar os momentos para as vigas. Numa barra, eu sei calcular o momento. Olha, professor, eu calculo as reações, eu acho o momento máximo da viga. Eu sei fazer isso. Quem passou em isostática, quem já fez hiper, sabe fazer isso. Quando eu tenho uma superfície, quando eu tenho um plano, eu não vejo como calcular isso. Nós precisamos entender aqui nesta disciplina como vamos fazer isso. Né? Então, o que acontece? Nós vamos calcular os momentos em faixas, imaginando que a minha estrutura tem faixas de 1 metro. Agora, vocês observem, nesta direção que é menor, como eu disse antes, curva mais, eu tenho uma faixa mais curvada. Nesta direção, eu tenho uma faixa menos curva. É como se fosse aquelas cadeiras de praia, né, que são formadas por fitas, que vocês têm fitas. Cada faixa dessas, claro que eu vou calcular a pior faixa e vou adotar a armadura da pior faixa, né, para as faixas vizinhas que não estão desenhadas aqui, mas é óbvio que como o meio é contínuo, eu tenho faixas vizinhas a essas faixas principais. Gente, por padrão, a gente adota que essas faixas têm uma largura de 1 metro, para facilitar o cálculo. Então, eu tomo que a largura da minha faixa típica tem 1 metro. E com isso, eu vou ter um momento por metro e eu terei a armadura que é distribuída numa largura de 1 metro. Essa é a estratégia. Agora, de novo, eu tenho momentos diferentes na direção X e na direção Y. Aqui alguns tópicos que nós vimos, então, né? Que o Lx é a maior dimensão, o Ly é menor e H a espessura. Né? A altura útil, o D, que lá nas vigas era H menos 4, aqui é H menos 2. Por quê? Porque a laje não tem estribo. Então, como a laje não tem estribo e como a laje vai usar armaduras mais fininhas, então eu posso considerar que a altura útil, lembrando, o que é altura útil? O D é a distância do centro de gravidade da armadura ao bordo comprimido, em geral, o bordo superior da minha estrutura. Lá na viga, eu considerava que o D era H-4. Aqui, o D é H-2. Então, para uma laje,
eu considero o D a altura -2. E aí a gente retoma aqui os bordos que eu falei já na primeira figura. Eu tenho o bordo livre quando eu não tenho nenhum apoio, quando o bordo pode se deslocar livremente, como numa sacada. Eu tenho o bordo apoiado, que é quando ele não tem o giro impedido, mas ele tem o movimento vertical impedido. É o que acontece nesta aresta, ou seja, a laje não pode descer, mas não tem ninguém que impeça ela de girar. Ela vai sofrer uma deformação girando nesse apoio, mas ela não pode. O movimento vertical está impedido. É o bordo apoiado, que eu represento com essa linha traço-ponto aqui, né? Uma linha cheia, uma linha tracejada, que define o apoio das lajes, típico de uma fachada. E o engaste, que, como eu dizia para vocês, o engaste é, na verdade, quando eu tenho lajes vizinhas. Se elas têm a mesma espessura, ou se a espessura entre elas tem uma diferença menor do que 2 centímetros, eu posso dizer que A está engastado em B e B está engastado em A. Ou seja, uma impede o giro da outra. As vizinhas se ajudam. Agora, quando eu tenho uma laje muito grossa e uma laje fina, então assim, se a diferença entre a espessura desta e a espessura desta outra for superior a 2 centímetros, eu posso dizer que a laje fininha está engastada na grande. Mas a grande não pode contar com a laje fina para engastar, porque ela não tem tamanho. Né? Então, nesse caso, se a diferença de espessura HA e HB for maior do que 2 centímetros, eu vou dizer que o HA, que a laje A, está engastada na laje B, mas a laje B está simplesmente apoiada. A laje B não conta com o fato de que a A possa impedir o seu giro. Uma situação especial é quando eu tenho marquises, lajes, né? Lajes em balanço, que aí eu tenho que engastar. Quando eu tenho, mesmo com a mesma espessura, mas a face superior das lajes não coincide, os terraços, as sacadas, em que eu não posso botar a laje no mesmo nível, se não entrar água para dentro. Eu tenho que fazer o que a gente chama de rebaixo. Eu faço uma laje com a face superior mais para baixo da outra, para que eu possa impermeabilizar. Aí eu não posso considerar que A está engastado em B ou B está engastado em A. Neste caso, quando não há continuidade da face superior, eu digo que A está apoiado na viga, que B está apoiado na viga, mas eu não considero que uma ajuda a outra. A exceção é quando eu tenho sacadas em balanço que não tem apoio aqui na extremidade, a peça está com o bordo livre, aí eu tenho que prender, senão não vai rolar. Que mais? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mudar vocês de lado de novo aqui. A definição do que é o vão da laje. Nós falamos sobre isso. Na prática, gente, nós vamos considerar sempre que o vão da laje, ou seja, aonde, Filipão, aonde que eu vou medir o LX, o LY? Sempre entre o eixo das vigas. Então, aqui, ó, eu vou medir esta direção menor, o meu. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Eu estou medindo que o meu LY é a distância do eixo desta viga ao eixo daquela viga. Então, isso aqui, nesse caso, deu 4,40. 4,20 mais 7,5 mais 12,5, né? 4,40. Nesta direção, 6 metros, mais 10 daqui, mais 10 dali, 6,20. Então, gente, entendam uma coisa. Vão de laje é medido entre o eixo das vigas. O vão da laje é medido entre o eixo das vigas. Você lançou o seu projeto, você colocou lá e vai calcular as lajes. Qual é o vão? Mede quanto tem do eixo dessa viga ao eixo daquela viga, está ali o vão
da tua laje, né? O fato de ser X ou Y não tem a ver com a vertical ou horizontal do desenho. Não tem a ver. Tem a ver com o fato de quem é o maior vão e quem é o menor vão. LX é o maior vão. LY é o menor vão. Sempre. Sempre. Y o menor, LX o maior. E aqui uma classificação que eu cheguei a mostrar para vocês na aula passada, que é a relação entre os lados. Quando o comprimento da laje, quando o LX é maior do que o LX por LY é maior do que 2, significa que o comprimento é mais do que 2 vezes a largura, a laje funciona como se ela fosse uma sucessão de viguinhas biapoiadas, viguinhas na direção LY biapoiadas, porque ela deforma como se fosse uma canoa. Ela não consegue fazer aquela deformada que eu mostrei aqui, ó. Ó, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma peça que deforma assim e deforma assim. Quando a laje é muito alongada, ela vai se deformando toda nessa direção. E ela só vai fazer uma curvinha lá na ponta. Estas lajes, onde a relação LX por LY é superior a 2, nestes casos, eu digo que eu tenho uma laje armada em uma direção. Eu vou calcular essas lajes como se elas fossem uma sucessão de viguinhas, uma do lado da outra, viguinhas com largura de 1 metro, né? Uma do lado da outra. Eu vou calcular uma viguinha e a armadura que eu achar, eu vou repetir essa armadura em todas as faixas, uma do lado da outra. Gente, essa é a situação típica que eu tenho, por exemplo, numa laje de corredor. Né? Você tem o grande corredor de uma escola, ela é uma laje comprida e estreita. Então, o que vai acontecer? Eu vou calcular essa laje como armada numa direção. Eu vou colocar todos os ferrinhos dominantes, né? Os ferros importantes, as armaduras, na menor direção, porque ali é que vai estar a curvatura. Na outra direção, eu vou usar uma armadura que é uma armadura simplesmente de distribuição. O termo que a gente usa é armadura secundária de flexão. E ela é uma armadura calculada a partir, é 1/5 da armadura principal, né? Desde que seja maior, igual a 0,9 centímetros quadrados por metro, que vai ser a armadura mínima que eu vou admitir. Então, lajes cuja relação, e nós vamos fazer isso em seguida, lajes cuja relação seja o comprimento mais do que o dobro da largura, eu calculo armada em uma única direção. E vou calcular como se fossem viguinhas justapostas, uma do lado da outra. Ok. E quando a laje é mais quadradinha, mais retangular, não é alongada? Quando o LX por LY é menor do que 2. Bom, aqui eu tenho aquele caso da curvatura em ambas as direções. E nós vamos precisar determinar os momentos, né, em cada direção. O MX, que vai me dar uma armadura em X, e o MY, que vai me dar uma armadura em Y. Notem, o cálculo da armadura é igual ao da viga. Pode ser feito com as equações, pode ser feito com o K6, K3, que a gente vai usar aqui. A dificuldade está não em calcular a armadura, mas em descobrir quanto valem esses momentos, quanto valem esses esforços que eu tenho na placa. Esse vai ser o meu grande trabalho. Muito bem. E me parece, se eu não estou enganado, que ali eu parei, porque agora eu vou falar um pouco de cargas sobre as lajes. Né? Eu acho que eu não tinha chegado a falar de cargas na última aula. Alguém que acompanhou e copiou a aula passada pode ter essa informação. O professor, no caso ali, por exemplo, que nem tu falou daquela laje de corredor. Quando eu tenho, Tá, por exemplo, um segundo piso, assim, sei lá, uma edificação, eu tenho uma laje que ela é muito comprida e certo. passa esse limite ali. Eu considero que a laje está engastada ou eu considero desse método ali que tu falou?
Não, nós vamos. O fato de estar engastada ou apoiada vai depender da vizinhança, né? No exercício que nós vamos fazer agora depois, tu vai ver que ela está engastada de um lado. O fato dela estar engastada ou apoiada tem a ver com o que eu tenho para o lado, né? O fato de que ela pode ser uma viguinha, porque quando o comprimento é mais do que o dobro da largura, é uma viguinha. Mas ela pode ser uma viguinha biapoiada, uma viguinha bi-engastada ou uma viguinha engastada apoiada. Né? Nós vamos ver como calcular os momentos para cada uma dessas viguinhas. Mas, na verdade, o que define o fato de estar armada numa direção é que ela é calculada como viguinha. Qual é a vinculação da viguinha? Depende das lajes laterais que eu tenha. Né? Se ela não tem lajes laterais, bom, então ela é biapoiada. Agora, se ela tem lajes laterais e respeitam aquela relação de espessura, que a diferença não é mais do que 2 centímetros, eu posso considerar engastada. Ficou claro? Sim, ficou claro. Tá, vamos em frente. Bueno, gente, quais são as cargas que eu tenho na laje? Fundamentalmente, eu tenho 3 tipos de carga. A primeira carga é o peso próprio da laje. Lembra, carga de laje é por metro quadrado. Quanto pesa um tablete de laje que tenha 1 metro quadrado? 1 metro por uma espessura H. Bom, o volume é 1 vezes 1 vezes H em metros. Isso aqui te dá metros cúbicos. O peso específico do concreto armado é 25 kN por metro cúbico. Cada metro cúbico de concreto pesa 2.500 quilos, 25. Se eu pego o volume e multiplico pelo 25, então eu vou ter a carga em quilonewton metro quadrado. Mas o volume é 1 vezes 1 vezes H. Então, H, a espessura da laje, vezes o peso específico, me dá a carga por metro quadrado, que é o peso próprio da laje. Pensa comigo. Quanto pesa por metro quadrado uma laje que tenha 10 centímetros de espessura? 10 centímetros de espessura é 0,1 metro, certo? 10 centímetros, 0,1 metros. 0,1 vezes 25 dá 2,5 kN por metro quadrado. Né? 0,1 vezes 25, 2,5 kN por metro quadrado. Ou 250 quilos por metro quadrado. Então, 1 metro quadrado de laje pesa 250 quilos por metro quadrado se a laje tiver 10 de espessura. Se ela tiver 11, tem que calcular 12 e assim por diante. Né? Então, o peso próprio da laje é a espessura da laje em metros vezes 25, que é o peso específico do concreto. Primeira carga, peso próprio da laje. Segunda carga, as cargas de utilização, ou sobrecarga, ou carga acidental, é tudo a mesma coisa. Isto tem a ver com a finalidade. É uma laje da onde? De cozinha? De um escritório? De uma sala de aula? De um corredor de prédio? Então, gente, estas cargas, né, elas estão definidas na NBR 6120 de 2019, que é uma norma que tem ali 10, 12 páginas, né? É a norma que define as cargas que eu tenho que considerar por ambiente. Filipão, nós vamos projetar uma escola. Você vai lá na NBR 6120, escolas, você vai descobrir que a carga de utilização, o peso das pessoas, o peso dos móveis e tudo mais, corresponde a 3 kN por metro quadrado ou 300 quilos por metro quadrado. Né? Então, se for uma laje de escola, a carga que você vai considerar é 3 kN por metro quadrado. Admitindo que a sala de aula possa estar hiperlotada. Cuidado, hein? 3 kN por metro quadrado significa assim, né? 300 quilos por metro quadrado são 3 gordos por metro quadrado em todos os metros quadrados. Se liga, é uma baita de uma carga.
né? Você olha uma sala de aula, em geral, ela não tem nem perto disso. Mas a norma determina. Meu filho, você vai projetar uma escola, você tem que considerar. Por quê? Bom, porque numa dessas, né, você vai ter um acúmulo de material, tem um super palestra, está super lotado, alguém guarda livros lá dentro e por aí. Dou um exemplo para vocês. Como muitos de vocês sabem, o projeto do centro de eventos da PUC é nosso no escritório, né? Como do museu e tal, é nosso no escritório. Ao longo desses dias lá recebendo doações, né? Uma das perguntas que eu mais ouvi, Felipe, a gente pode botar isso? Por quê? Porque no piso do centro de eventos, lá onde são as formaturas e tal, né? O pessoal estava estocando água, por exemplo, né? Eram pallets e pallets de água. Então eu avaliei qual era a altura, 3 camadas de água que dava para colocar. Porque a carga do centro de eventos é 500 quilos por metro quadrado. Então eu tinha que dizer para eles: olha, não passem dessa carga, sob pena de que nós estamos colocando uma carga excessiva em cima da laje. Então, isso é fundamental. A gente tem que trabalhar com uma carga de referência que a norma indica e que, em geral, é generosa, mas porque ela tem que considerar que numa dessas nós temos uma situação excepcional. Se você está pensando num espaço de formaturas, num espaço de eventos lá, 500 quilos por metro quadrado parece um absurdo, né? Puxa vida, mas é que vai botar 500 quilos numa formatura? Não tem como botar 500 quilos por metro quadrado, né? Ah, tem uma feira. Ah, numa feira já pode, porque daqui a pouco o cara coloca uma máquina, uma coisa, né? Pode. Mas aí, de repente, você tem uma situação como essa, em que você está armazenando doações em cima da laje do centro de eventos. O que a gente faz? A gente tem uma informação de qual é a sobrecarga máxima que foi considerada no projeto, no caso eu tinha, né? Qual é? E aí você limita a ocupação do espaço. Então eu fui falando para os caras: olha, não, distribui a água aqui, joga mais água para lá, não faz mais do que 3 camadas para evitar que a gente tivesse uma sobrecarga na laje e pudesse ter uma deformação excessiva, uma fissura, alguma coisa do tipo. Né? Então, a carga de utilização é uma carga que não tem a ver com a estrutura, tem a ver com a finalidade. Ou seja, para que eu vou usar essa obra? E isso é importante vocês estarem atentos, porque muitas vezes a obra muda de finalidade. A obra foi construída para ser uma casa, e numa casa as cargas são 1,5 kN por metro quadrado, 150 quilos por metro quadrado, e de repente ela virou uma escola, virou uma creche, virou uma sede de empresa, ou pior, uma academia, onde eu tenho cargas de impacto, onde eu tenho gente pulando. Então, eu tenho equipamentos. Então, eu preciso avaliar qual é o projeto original, qual era a finalidade para que eu teria de carga e qual é a nova finalidade. Então, eventualmente, tem que fazer um reforço, tem que dizer que não dá, isto tu não coloca aqui, né? Às vezes tem que fazer reforço, colocar um perfil de aço, alguma coisa para viabilizar. Então, esta carga de utilização é uma carga que tem a ver com a finalidade, tem a ver com o teu projeto. Em geral, é num projeto arquitetônico que tu encontra qual é a informação de finalidade. Para que vai servir? Olha, isso aqui é uma oficina, então eu tenho que considerar uma carga compatível com uma oficina. E por último, dentro dessas cargas fundamentais, eu tenho que considerar que a laje tem revestimento e reboco na face inferior. Ou seja, você não pisa direto na laje. Entre a laje e o revestimento do piso, um piso laminado, um porcelanato, um parquet ou qualquer coisa do tipo, né? Você tem uma camada de regularização, de argamassa que é colocado para deixar isso aqui bem plano, aonde vai ser assentada esse revestimento de piso. E dependendo da qualidade, dependendo da finalidade e dependendo se a obra vai ter forro pendurado ou não,
muitas vezes eu tenho a realização de um reboco com massa fina, não precisa chapisco, mas você faz uma massa fina na face inferior da laje. Esse reboco na face inferior, esse enchimento na face, né, superior, essa argamassa de assentamento, e o próprio piso que o projeto de arquitetura define, né, isto caracteriza uma carga adicional. É a laje que terá que suportar essas cargas que foram colocadas em cima e que foram penduradas embaixo. Né? Usualmente, a gente costuma usar essa carga aí na ordem de 1 kN por metro quadrado, 1,2 kN por metro quadrado, né? 100 a 120 quilos por metro quadrado. Mas você pode determinar isso com rigor, especialmente em função de que tipo de piso o arquiteto vai usar. Né? Se for taco parquet 0,7, 70 quilos. Se for um carpete é menos. Né? Se for cerâmica, porcelanato, mármore, é um pouquinho mais. Agora, se for granito, basalto, uma pedra, isso vai pesar mais, tem que olhar a espessura. Aí a carga sobe muito, né? Porque a pedra pesa muito, mas em geral, granito, basalto, você só tem em grandes salas, coisas assim, né? Ambientes mais requintados, e aí tem que olhar, e aí, claro, esta carga vai aumentar. No normal, quando eu estou trabalhando com porcelanato, com piso laminado, né, a gente costuma adotar que o revestimento superior e o reboco inferior correspondem a uma carga que está entre 1 a 1,2 quilonewtons por metro quadrado. Agora, isso aqui, o engenheiro tem que olhar a partir da arquitetura e fazer uma estimativa, dar uma olhada e dizer, olha, tem tanto de porcelanato, tanto de massa, tanto de reboco, eu vou chegar nessa carga final aqui. O reboco, em geral, pesa 25 quilos por metro quadrado, 0,25 quilonewtons por metro quadrado. Então, vamos de novo. Que cargas eu tenho na laje? O peso próprio do concreto da laje, que é das cargas mais importantes. A sobrecarga, a carga de utilização, é o motivo pelo qual eu faço a laje, e o revestimento, enchimento que eu possa ter em cima dessa estrutura. Com essas três cargas, eu, em geral, consigo calcular a minha laje. Uma situação especial são as chamadas lajes rebaixadas. Às vezes, gente, em obras mais antigas, se costumava rebaixar a laje para poder fazer um enchimento e deixar enterrado nesses enchimentos os canos de esgoto do banheiro, da cozinha. Já desde os anos 70, 80, né, o mais comum é que se façam esses canos colocados por baixo da laje. Então você não faz rebaixo em cima, fura a laje e os canos do teu apartamento, na verdade, eles estão no forro do banheiro do vizinho de baixo. Né? Se tu olhar no teu banheiro para cima, onde tem um forrinho de gesso, ali naquele forrinho é que estão os canos de esgoto do banheiro do vizinho de cima, né? Para evitar que se tenha que descer a laje, fazer um rebaixo e enterrar, porque esse rebaixo é pesado, esse rebaixo, no caso de ter algum vazamento, tem que quebrar todo o piso do banheiro. Quando está no forro do vizinho de baixo, tu vai simplesmente abrir o gesso do banheiro de baixo, vai consertar e, obviamente, vai consertar também, vai reparar os danos do forro do vizinho, né? Pelo amor de Deus. Né? Se você precisou consertar o seu esgoto, embora ele esteja no banheiro do cara de baixo, você vai ter que acessar e vai ter que reparar o gesso do banheiro. Fundamental. Fundamental. Agora, tem situações que eu não escapo do rebaixamento. Terraço de apartamento de cobertura. Aí não tem jeito, eu tenho que impermeabilizar. Eu tenho que botar ralos no terraço da cobertura. Então a laje da cobertura ela é feita abaixo, está aqui a laje do pavimento interno. Esta laje do terraço ela é feita 20, 25 centímetros abaixo. E em cima dessa laje você vai colocar uma camada que tipicamente tem
caliça de obra, caco de tijolo, cerâmico, para preencher. Porque neste piso, neste enchimento, abaixo dele, você coloca a manta de impermeabilização e você vai fazer o caimento para que a água escorra pelo piso para os ralos. Você tem que fazer caimento, senão o teu terraço da tua cobertura vai acumular água. Então você tem que dar declividade, tem que fazer caimentos. E você vai ter que fazer enchimento. O peso específico desse enchimento é 14 quilonewtons por metro cúbico, 1.400 quilos. Então, se o teu enchimento tem 10 centímetros, isso significa 1,4, se tem 15, 2,1 e assim sucessivamente. A espessura do enchimento é uma carga em cima da tua laje. Mas isso só vai acontecer quando eu tenho laje rebaixada, lajes em cima das quais eu coloco um enchimento, né? Tipicamente a laje do apartamento de cobertura. Tipicamente. Prof, e como é que eu sei qual é a espessura que eu vou usar na laje? Em geral, gente, o projetista faz isso por sensibilidade. Qual é a espessura típica da laje? Alguma coisa aí entre 10 e 15 centímetros. Quando uma laje é pequena, 3 por 4 metros, 3 por 4,5, normalmente a gente usa lajes com espessuras de 10 centímetros. Né? Ah, mas eu não tenho nenhuma ideia. Então tem essas formulinhas, elas estão lá nas minhas notas de aula, na minha apostila, né? Que dizem que a altura útil D, lembrando que o H é D mais 2, o H é o D mais 2, né? Uma laje armada numa direção, eu posso estimar o D como 0,025 do LY. Numa laje em duas direções, o D é 0,025 de 1 menos NV01 vezes o L. E o L é o maior entre LY ou 75% do LX. E o N é o número de bordos que eu posso considerar engastável. Eu vou dar real para vocês. Não me lembro na minha vida de ter usado essa fórmula mais do que uma ou duas vezes. Mas quando a gente não tem nenhuma ideia, quando a gente não tem nenhuma referência, bom, a formulinha te dá uma indicação, né, de quanto eu posso adotar de espessura. Né? Então você vai lá, adota, vê qual é a maior dimensão entre o LY ou 75% do LX, coloca aqui, vê quantos bordos você pode engastar. Lembrando que para engastar eu tenho que ter laje na vizinhança, né? Eu calculo isso aqui, eu tenho um D, arredondo para maior, né? Arredondo para não deixar, não vai me trabalhar com um D de 12,25. Deu 12,25 é 13. E o H, 13 mais 2, 15. Né? Assim por diante, você consegue estimar a altura da tua laje. Quando eu tenho um bordo livre, esse negocinho de carga está cheio de regrinha. A gente vai costurando isso no exercício. A gente vai se acostumando com isso no exercício. Quando eu tenho um bordo livre, uma sacada, tá lá o carinha na sacada. Além do peso da mureta que vai ter aqui, que você tem que calcular e determinar, né? A norma manda colocar, né, a NBR 6120 diz que você tem que considerar uma carga adicional de 2 quilonewtons por metro no bordo da laje, 200 quilos por metro. Abstrai, imagina a cena. Imagina a cena. Você está lá na sacada, está chegando a mudança e o cara resolve que a geladeira não pode subir pela escada, porque não passa, e ele faz um içamento. Ele levanta a geladeira e apoia a geladeira neste peitoril aqui. Então a norma manda colocar uma carga adicional aqui. Outra coisa, numa sacada, onde é que as pessoas se concentram? A pessoa vem para a borda da sacada para olhar o movimento. O acúmulo de gente está no bordo da sacada aqui. Né? Para não falar que tem os vasos de flor. Né? Tem uma sacadinha, sempre alguém resolve colocar um discreto vasinho deste tamanho,
cheio de plantas, né, colocada, me pesando na sacada. Então, você tem que considerar. A norma diz, olha, meu filho, na pior posição, que é no bordo, você considera 200 quilos, né? Que é para que nenhum vasinho de flor me derrube uma sacada, me abra uma fissura, me comprometa. Né? Para que o cara possa fazer uma mudança tranquila e apoiar uma geladeira, uma máquina, enfim, qualquer coisa ali, naquele, um sofá naquele bordo ali. Então, quando eu tenho lajes em balanço, com bordo livre, a norma manda adicionar uma carga de 2 kN por metro. Tá claro isso aí? Pintou alguma dúvida? Bom, aqui tem uma indicação da norma. A norma define algumas espessuras mínimas. A norma diz, por exemplo, que uma laje de piso não pode ter menos do que H, menos que 8 centímetros. É proibido fazer uma laje com menos que 8 centímetros. Gente, na prática, hoje, até porque tem uma norma de desempenho, que também exige um bom isolamento acústico, né? Na prática, hoje, não se fazem lajes com menos que 10 centímetros. Mas em obras mais antigas, apartamentos mais antigos, você vai encontrar lajes com 8 centímetros. É o mínimo que a norma permite, a laje tenha 8 centímetros. Se a laje estiver em balanço, o mínimo que ela pode ter é 10 centímetros. Mas aí eu já vou mostrar para vocês em seguida um acréscimo de carga. Para estacionamento com carros pequenos, no mínimo 10. Para estacionamentos onde o veículo tenha mais do que 3 toneladas, no mínimo 12. E para laje plana, o que é laje plana, professor? Aquela laje sem viga, em que a laje é apoiada direto em cima do pilar, a norma manda que se considere no mínimo 16 centímetros. A espessura mínima de uma laje plana, a laje sem vigas, quando eu tenho a laje apoiada direta no pilar, 16 centímetros. Aqui tem um detalhe importante. Quando a laje tem, estou falando agora de laje de sacada, laje em balanço, né, que tem bordo livre, ou seja, está aqui a tua laje, né, e ela está presa só aqui onde está a minha mão. Aqui é um bordo livre. Né? É o caso das marquises, é o caso das sacadas sem viga. Né? A norma diz o seguinte: olha, o mínimo é 10 centímetros. Menos que 10 não pode. Mas o recomendado é 19 centímetros. Se você tiver menos que 19, você terá que colocar um adicional de carga na laje. Para cada centímetro a menos, você aumenta 5% de carga. Então, professor, eu resolvi fazer uma laje com 15. Ah, com 15, você vai aumentar a sua carga em 20%. Né? A norma, por segurança, ela adiciona uma amplificação de carga. Por quê? Porque lajes em balanço eu definitivamente não recomendo. Laje em balanço, mesmo para marquisezinha e tal, eu diria para vocês, tem que ser uma coisa muito pequenininha. Muito pequenininha. Por quê? São lajes que dão muito problema. Gente, vamos pensar. Vou usar o meu telefone de novo aqui. Se a laje está engastada, né, e ela faz assim, o momento é negativo. A armadura está na face superior, porque quando eu tenho uma peça em balanço, a tração está em cima, certo? Né? Então, o que acontece? Eu tenho uma armadura na face superior. Qualquer fissurinha que abra aqui, a umidade corrói aquela armadura e a nossa estrutura tende ao colapso. Existem muitos relatos de acidente com laje em balanço. Porto Alegre é uma cidade tristemente marcada por acidentes com laje em balanço. Lá no final dos anos 80, nós tivemos 2 anos seguidos, 2 acidentes clássicos. Né? A marquise do Lloyds Bank, na Rua da Ladeira, ali na General Câmara. Né? O sujeito fez uma marquise com uma moldura por fora.
ela tinha uma moldura. A impermeabilização foi tapando os ralos de saída. E num dia de chuva, aquela marquise acumulou água e virou uma piscina. E com o peso da piscina, a marquise caiu. Infelizmente, matou uma pessoa que vinha passando. Num banco no centro de Porto Alegre, às 11 horas da manhã. Muito mais grave é um acidente famoso na loja Arapuã, que é uma loja que não existe mais. Era uma loja de eletrodomésticos, como o Magazine Luiza e tal. Né? Ela ficava na Doutor Flores, né? Logo em frente ao Renner ali. Na esquina tem onde é Riachuelo, logo do lado tinha Arapuã. Tinha uma marquise que protegia uma parada de lotação, que ainda hoje existe ali. Tinha uma parada de lotação, né? Final de tarde. E os caras usavam a marquise de madrugada, porque a marquise ficava protegendo o térreo. Eles de madrugada paravam o caminhão e abasteciam a loja descarregando por cima da marquise. Então eles descarregavam geladeira, descarregavam máquina de lavar, iam apoiando na marquise e outro cara ia botando para dentro da loja. A impermeabilização foi sendo danificada, a umidade foi entrando e as armaduras foram corroendo. Um dia, e aí a sorte não ajudou, num final de tarde, sei lá, 6 horas, 7 horas, por aí, final de tarde em Porto Alegre, a parada de lotação absolutamente cheia de gente. Quem quiser, depois procura no Google, né? Marquise da Arapuã. E a Marquise despencou, caiu, né? E matou 9 pessoas. Um acidente gravíssimo, né? Por corrosão de armadura na Marquise. Não era nem uma Marquise grande, uma Marquise de 1,5 m de balanço, mas então, estruturas de marquise em balanço, elas exigem muito, muito cuidado. Muito cuidado. Né? Tem que ter uma proteção muito boa, porque a armadura está muito perto da face superior. É muito fácil que haja corrosão dessa armadura e que se tenha um acidente de grandes proporções. De qualquer maneira, para garantir que a tua marquise não vá ter pouco aço, a norma passou a exigir, né, esses adicionais. Para cada centímetro abaixo de 19 centímetros, a carga aumenta 5%. Notem que uma marquise com apenas 10 centímetros, que é o mínimo permitido, você vai ter um acréscimo de 45% da carga. Se você resolver fazer uma marquise com 10 centímetros, você vai ter um acréscimo de carga de 45%. É um enorme acréscimo de carga. Muito bem. Nós estamos em condições de aprender a dimensionar laje armada em uma direção. Para deixar vocês descansarem os ouvidos, irem ao banheiro, 10 minutinhos de intervalo, tá bom? Pode ser? Já volto.
Muito bem. Feita a paradinha, vamos retomar. Vamos avançar. Nós já entendemos todos os nossos conceitos fundamentais de laje. Vamos dimensionar, neste primeiro momento, as lajes armadas em uma direção. Eu vou de novo compartilhar a tela para que vocês possam ver. Nós seguimos gravando a aula, está tudo certo. De novo, né? Esse material está disponível para vocês no Moodle, né? Vocês não têm nenhum problema, é só pegar lá. Lajes armadas em uma direção. Como nós já falamos, a laje armada em uma direção é a laje que tem o comprimento maior do que o dobro da largura. Lx por Ly maior ou igual a 2. Né? Então, são as lajes que tipicamente têm grande comprimento se comparado com a largura. E ela vai funcionar fazendo essa canoinha. Nós vamos. Observem que a curvatura dessa faixa é semelhante à curvatura dessa, que é semelhante à curvatura dessa. É como se fosse um monte de faixinhas iguais, uma do lado da outra. Então, então, se elas têm a mesma curvatura, elas terão o mesmo momento, e tendo o mesmo momento, a mesma armadura. Né? O que define a armadura é o momento. E se elas, o que define o momento é a curvatura da faixa. Se eu considero que todas elas se curvam igualmente, então eu vou calcular uma faixa, eu vou arbitrar. Vocês me perguntam, mas que largura tem a faixa? Que você quiser. Mas vamos, observem, é mais prático, é mais fácil se eu puder, né, trabalhar com 1 metro de largura, porque aí eu terei a armadura que eu vou colocar em cada faixa de 1 metro. Eu terei a armadura por metro, né, que é o que eu vou acabar utilizando. Aqui tem uma coisa que é importante a gente retomar. Lá em vigas, eu disse para vocês: olha, a armadura mínima das vigas é 0,015 de BH, né? BH, área de concreto da seção. Eu disse: olha, a armadura mínima é 0,015 de BH. Isso é uma estratégia, porque para a imensa maioria dos concretos, né, a gente tem que a armadura mínima é 0,015, né, 0,15% da área de concreto. Agora, eu preciso também ser absolutamente correto com vocês. Isto vale quando o FCK é menor ou igual a 30 MPa. Se vocês forem trabalhar com um concreto que tenha, né, uma resistência superior a 30 MPa, essa taxa de armadura mínima sobe um pouquinho. Essa tabela eu tirei da norma, ela vale assim, ó. Se o FCK for 35, esse número vale para 0,00164 e assim sucessivamente para concretos de maior resistência. A norma exige uma armadura mínima um pouco maior quando, né, eu tenho uma resistência de concreto maior. Depois, quando a gente falar de lajes armadas em duas direções, na armadura positiva da laje, eu ainda posso fazer uma redução por 0,67 da armadura mínima. Quando a gente chegar em lajes armadas em duas direções, eu retomo isso com vocês. Na laje armada em uma direção, que é o caso que eu estou tratando, esta armadura é o que eu vou calcular como viga. Eu vou determinar o momento máximo, considerando uma faixinha que tem uma largura B de 1 metro, e determino o momento, determino a armadura usando K6, K3, ou usando as equações. Nesta direção, eu vou ter uma armadura que está no lado X, na direção X, porque lembra que o menor, né, é que o menor é Ly, então o maior é Lx. Nesta direção, eu vou ter uma armadura que é 1/5 da armadura principal, maior do que 0,9
centímetros quadrados por metro. Estou me preocupando em retomar esse assunto da armadura mínima agora com vocês. Porque lajes, gente, muitas vezes na laje, vocês vão descobrir que a laje dá uma armadura mínima. Ou seja, as lajes em geral, né, como elas têm uma distribuição de momentos por faixinhas e tal, muitas vezes elas não têm um momento suficientemente grande para exigir uma armadura maior. Então ela dá armadura mínima. Então é importante que a gente retome, que a gente entenda, que a gente cuide aqui nas lajes, porque lá nas vigas é raro uma viga da armadura mínima. Lá na viga é mais comum que a viga dê boa armadura, grandes barras de aço. Aqui não. Aqui, em geral, eu tenho pequenos momentos e pequenas taxas de armadura. Uma outra coisa importante: em geral, não é obrigatório, mas em geral, eu vou dimensionar lajes usando aço CA60, com FY igual a 60 quilonewtons por centímetro quadrado. Isso é importante. O FY que eu vou usar em lajes, em geral, salvo lajes muito grandes, nas lajes usuais, eu vou usar aço CA60. Por quê? Porque quando eu armo laje, gente, eu vou armar com uma bitola fininha. A laje tem muito aço a cada 20 centímetros, a cada 15 centímetros, mas ela usa uma bitola fina. Diferente da viga, que usa bitolas grossas, 12,5, 16, 20. Essas bitolas grossas, elas são produzidas pela siderúrgica em aço CA50. As bitolas finas, abaixo de 8 milímetros, são produzidas com aço CA60. Então, o dimensionamento de lajes, em geral, será feito usando aço CA60. Ok? Avançamos. Aquela pergunta de antes. A minha laje tem que ser apoiada, pode ser engastada. Então, aqui, os 4 casos que a gente tem para a laje. Quando é que ela é armada numa direção? Quando ela é estreitinha e comprida. Quando a relação Lx por Ly dá maior do que 2. Observem. Se do lado de cá eu não tenho uma laje que engaste, se do lado de cá eu não tenho uma laje que engaste, eu vou fazer ela biapoiada. É uma viguinha biapoiada, isostática. Está aqui a carga. Estou fazendo um corte, né? Esse desenho é um corte aqui assim. Né? Aqui eu estou vendo a laje em planta, estou fazendo um corte aqui. O momento, bom, o momento é assim, uma carga uniforme. Este valor do momento máximo é QLY, porque essa dimensão é LY, ao quadrado sobre 8. E a reação, Q vezes LY, metade para cada lado, está aqui. Segunda possibilidade. Quando eu tenho laje para os dois lados, laje para lá, laje para cá, que eu posso bi-engastar. Agora a minha laje é engastada para lá, engastada para cá, não pode girar no apoio, né? Portanto, essa é uma viguinha hiperestática. Ela é bi-engastada e uma viguinha hiperestática. O diagrama de momentos é isso aqui. Tem um negativo x e um positivo m. O m vale QLY ao quadrado sobre 24, muito menor do que lá, claro, que o engaste ajuda. E o negativo é menos, para indicar que a tração está no bordo superior, né? E vale QLY ao quadrado sobre 12. A reação, a viga é simétrica, igualmente eu tenho que metade da reação vem para cá, metade da reação vem para cá. Tá claro isso? Professor, e agora eu tenho uma laje que é engastada aqui e é apoiada lá. Né? Engastei aqui, apoiei lá. O que significa? Bom, aqui eu estou numa fachada, por exemplo, e aqui está engastado. Eu não tenho laje aqui para segurar a bronca. O que eu vou ter? Bom, então eu tenho negativo no engaste, no apoio o momento é zero. O diagrama de momentos tem essa carinha. É zero lá, vem e tem um engaste aqui. Nesse caso, o x, o negativo,
é QL ao quadrado, QLY ao quadrado sobre 8, negativo, traciona em cima, e o M é QLY ao quadrado sobre 14,2. Agora, já não há simetria. A reação no engaste é 5/8 da carga e a reação no apoio é 3/8 da carga. Aqui, por simetria, era metade para cá, metade para lá. Aqui vem mais, o engaste puxa, vem mais carga para o engaste e menos carga para o apoio na outra direção. A última possibilidade de laje armada numa direção é a laje engastada livre, a laje em balanço. Ela é engastada e lá o bordo é livre. Lá não é apoiado, é livre, é um balanço. Bom, quando eu tenho um balanço, eu necessariamente terei carga no bordo do balanço. Então, além da carga distribuída, eu terei que ter uma carga no bordo. Essa carga no bordo é o peso do gradil, é o peso da paredinha de peitoril que eu tenho ali, né? E não esquece que eu tenho que considerar também 2 quilonewtons por metro que a norma manda botar no bordo livre da laje em balanço. O valor de x é menos que Ly ao quadrado sobre 2 mais a carga que eu tenha na ponta vezes Ly, né? Então, eu tenho uma carga por metro, que é Ly ao quadrado sobre 2, mais P vezes Ly. Isso é isostática. E a reação que vem para cá, toda a reação tem que vir para o engaste, porque é o único lugar em que isso aqui está preso, né? É Q vezes Ly mais P é a reação. Este conjunto de fórmulas me dá os momentos que eu vou usar para dimensionar uma laje armada em uma direção. Eu vou ter que olhar qual é o caso da laje que eu estou considerando. Tá claro isso para vocês? Fala comigo! Boa! Pelo menos agora apareceram, né? Já que o pessoal fechou a câmera, né? Antes tinha só a Jennifer com a câmera aberta, mas agora, né? Pelo menos apareceu um positivozinho ali, tá bem. Né? Não é pressão, eram comentários. Aqui, então, lembrar, né? Que eu tenho as cargas na extremidade tem que adicionar 2 kN. E se eu tiver paredinha, peitoril, alvenaria de tijolos furados pesa 13 kN por metro cúbico, alvenaria de tijolos maciços pesa 18 kN por metro cúbico. Tá posto? Gente, então nós estamos em condições de resolver nossa primeira laje. Né? Vamos dimensionar uma laje. Para dimensionar, eu vou usar K6, K3. Então é importante que vocês peguem aí as tabelas, né, da apostila, aquelas tabelas que eu já pedi para vocês terem na aula para vigas, que vocês usaram para a prova, né? Pega aí para poder acompanhar. Então vejam, eu quero dimensionar uma laje de concreto C25. Então, o meu concreto é C25. Aço CA60, né? Lajes em geral terão bitolas mais finas, como eu acabei de dizer. É um escritório. Eu estou querendo projetar essa laje L2, que tem essas dimensões e uma espessura de 10 centímetros. Isso que vocês veem desenhado, eu estou desenhando em planta baixa, isso que vocês veem desenhado aqui é o corte das vigas. Quando a gente faz uma planta de formas, em geral, a gente marca, no jargão, a gente chama isso, são os bonecos das vigas. Né? O que é? É o cortezinho. Vocês estão olhando como se eu te passasse um corte aqui. Você vê a viga de bordo, você vê a laje está interrompido aqui, a outra viga aqui e vem para dentro. Vocês conseguem ver que a laje da sacada tem 10, vocês conseguem ver que a laje interna, que está interrompida aqui, tem 10. É uma sacada de um prédio, mas não é uma sacada em balanço, em que
É uma sacada que tem vigas em todo, não é laje em balanço, tem vigas em todo o contorno. Portanto, essa laje aqui está vinculada nos 4 bordos. De acordo? Eu quero saber qual é a armadura que eu vou colocar nessa laje aí. Cargas. Eu disse que é um escritório, então é uma laje de escritório, e que o revestimento mais o reboco me dá 1,10 kN por metro quadrado. Então eu preciso criar o modelo, definir os dados, criar o modelo da minha laje. Primeira coisa, vamos. Quanto vale o LY, quanto vale o LX? Vamos voltar aqui no desenho? Quem é o LY? O menor vão da laje. Quem é o LX? O maior vão da laje. LY. Da onde que eu vou medir, professor? Do eixo da viga ao eixo da viga. Eu espero que você esteja enxergando o meu mouse. Né? Ó, do eixo da viga ao eixo da viga. Então, 3,10, metade de 15, 7,5, metade de 25, 12,5. Então, 7,5 com 12,5 dá 20, 13,10, mais 7,5, mais 12,5, 3,30. Vem aqui conferir. LY, 13,10, mais metade de 15, metade de 25, 3,30 m. Então, o vão LY da minha laje, 13,30. Vamos fazer o LX. 8,5 metros, mais 0,10, metade de 20, mais 0,10. 8,5 mais 0,10 mais 0,10, 8,70, de acordo? Eu venho para cá, LX, 8,5, mais 0,2 sobre 2, mais 0,870. LX por LY, 8,70 dividido por 13,30 dá 2,64. Maior do que 2. O que quer dizer isso? Laje armada em uma direção. Eu vou calcular como faixinhas colocadas nessa direção. Aqui, 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 aqui. Por quê? Porque, como o meu desenho já sugeria, é uma laje alongada. O comprimento nessa direção é maior do que 2 vezes essa largura. Laje armada em uma direção. Muito bem. Vínculos. Este bordo e este bordo são apoiados. Eu estou usando a linha cheia e a linha tracejada. Apoiados, porque são apoiados na viga. Por que não é engastado, professor, aqui? Que eu não tenho nada que segure, não tem outra laje aqui, gente. Não tem. Né? Então aqui ele é só apoiado. Ah, mas ele não pode se engastar na viga? Não, porque isso faria torcer a viga. Ele é simplesmente apoiado. Não tem outra laje para o lado de cá. Diferente aqui. Aqui eu posso dizer que a laje L1 impede a laje L2 de girar. Eu tenho uma continuidade. Ela não pode fazer assim, senão ela racha aqui em cima. Então, no bordo entre a L1 e a L2, eu vou ter um engaste. Então, a minha laje será engastada nesse bordo. Notem que a espessura é a mesma, então está tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Elas estão alinhadas por cima, não tem rebaixo, então eu posso considerar que esta laje L1 e a laje L2 elas estão efetivamente engastadas. Aqui está apoiado, aqui está apoiado, aqui está apoiado. Então, o meu modelo da laje é este. É uma laje que tem 3,30 m por 8,70 m, medidos de eixo a eixo de viga, é apoiado aqui, apoiado aqui. Se eu vou fazer um corte aqui, ela é armada numa direção, eu tenho um caso que a minha viguinha é engastada e apoiada. É este desenho que vocês têm aqui, engastado, apoiado. Quanto valem as cargas sobre a minha laje?
eu estou definindo o vão, depois do vão eu defini o modelo de vinculação, agora eu preciso pensar nas cargas. Carga, peso próprio da laje, 0,10 vezes 25. Da onde saiu esse 0,10? Era uma informação aqui, ó. A espessura da laje é 10 centímetros. Então, o peso próprio, 0,10 vezes 25 dá 2,5. O revestimento mais o reboco, a cerâmica que eu vou botar em cima, o reboco que eu vou botar embaixo, 1,1, eu também dei essa informação para vocês. Considere revestimento mais reboco igual a 1,1 kN por metro quadrado. E eu disse para vocês que era um escritório. Então, se eu vou lá na norma brasileira e olho na NBR 6120, né, de 2019, qual é a carga acidental, qual é a sobrecarga que eu considero para escritórios? Se vocês vão olhar lá, vocês vão descobrir que é 2 kN por metro quadrado. Então, qual é a carga total na minha laje? 2,5, que é o peso do concreto. 1,1, que é o peso da cerâmica, do que eu tenha de piso. E 2 kN por metro quadrado, que é a carga que eu considero, né, das pessoas utilizando, dos móveis, etc., utilizando a minha estrutura. Então, eu vou calcular uma viguinha que tem engaste apoio, porque ela é engastada, apoiada, que tem uma carga de 5,5 kN por metro. Felipe, era metro quadrado. Sim, mas se eu vou considerar uma faixa de 1 metro, eu vou pegar essa carga, fazer vezes 1 metro. Então a carga agora fica 5,5 kN por metro, porque é uma faixa de 1 metro de laje. Eu vou calcular minha laje como se fosse uma faixa de 1 metro, outra faixa de 1 metro, outra faixa de 1 metro. Essa é a minha estratégia. Quanto valem os momentos nessa laje? Olha, eles valem o positivo QLY sobre 14, QY ao quadrado 14,2 e o negativo QLY ao quadrado sobre 8. Da onde que eu tirei isso? Ah, vamos lá. O meu caso é esse? Não. O meu caso é esse? Também não. O meu caso é esse. A laje engastada de um lado, engastada na L1 e apoiada no bordo. Então, o diagrama está aqui. O momento M vale QLY ao quadrado por 14,2. O momento X menos QLY ao quadrado sobre 8. Eu tirei essa informação daqui. Eu venho para cá, estou aplicando isso. A carga é 5,5, o LY é 13,30, que é esse vão aqui, ao quadrado, sobre 14,2. Dá 4,22 kN/metro por faixa de metro. Cada faixinha de metro aqui tem um momento de 4,22 no positivo, tracionando a face inferior. Momento positivo traciona a face inferior. Negativo, aqui em cima do engaste, nesta posição, eu tenho um negativo que vale 5,5 vezes 3,3 ao quadrado sobre 8, 7,48 kN/metro por metro, negativo, indicando que este momento traciona a face superior da laje, bem aqui em cima do meu engaste. Tá claro isso para vocês? Isso é análise estática. Então agora eu vou dimensionar. Dimensionar é descobrir qual é a armadura que eu preciso. Armadura positiva. Positiva está na face de baixo. O momento é 4,22. Como é que eu usava as tabelas? Tem que pegar a tabela aí. O K6 era BD2 sobre M. Lembrando que o M tinha que multiplicar por 10. Lembra disso?
para passar para tonelada centímetro. A gente fez isso lá em Vigas. O B é 100, estou calculando uma faixa de 1 metro de largura. O D é o H menos 2. 10 menos 2, 8 centímetros. 10 é a espessura da laje. 8 ao quadrado. E o momento, que é 4,22, para passar para tonelada centímetro, eu multiplico por 10. 42,2. Faço essa conta, esse valor deu 151,65. Se vocês estiverem com a tabela da Promon, aí, na casa de vocês, onde vocês estão, se vocês olharem a coluna do concreto C25 e a coluna do aço CA60, lembra que eu estou dimensionando com aço CA60, se vocês forem olhar qual é o valor que corresponde a um K6 de 151,65, vocês vão achar, eu achei pelo menos, 0,276. Tem que pegar a tabela e olhar. Cuidado. Coluna do aço CA60. Depois que eu tenho o K3, eu posso calcular a armadura. Armadura positiva na direção Y. K3 0,276, momento 42,2, divide por 8, 1,45 centímetros quadrados por metro. Significa, em cada faixa de metro eu tenho que ter barrinhas cuja área me dê, no mínimo, 1,45 centímetros quadrados. Quanto vale a armadura mínima? 0,015, porque o concreto é 25, de BH. 0,015 de 100 vezes 10. 1,5. Opa! Eu calculei 1,45, mas o mínimo é 1,5. Qual é o que eu vou adotar? 1,5, né? É mínimo. Ou seja, eu calculei que precisava 1,45, mas a norma me diz, meu filho, nunca coloque menos do que 0,015 de BH. Então está aqui, 1,5, né? Eu vou considerar este valor. Adoto 1,5. Bom, 1,5, se eu vou na tabela do ferreiro para vigas, que é o que nós usamos até agora, aquela tabela das bitolas, vocês vão olhar lá e vão ver o seguinte: 8 barrinhas de 5 milímetros, meu mouse aqui, 8 barrinhas de 5 milímetros, né? 2 vezes 8 dá 1,6, é 0,2 a área da barra. Eu teria que botar 8 ferrinhos de 5 em cada faixa de 1 metro. Então, você vai lá na obra, marca 1 metro, 8 barrinhas de 5. Marca 1 metro, 8 barrinhas de 5. 8 barrinhas de 5. Lembra que a minha laje tem 8,50 metros aqui. Cada faixinha de metro, bota 8 barrinhas de 5. Tá claro isso? Mas vem cá. Imagina que eu te digo, vai para a obra, meu filho, e põe essa armadura lá na obra. Você pega o metro, o giz, 1 metro. Agora tu olha para 1 metro, cada metro desses, para não falar que sobrou meio lá no final, né? Porque é 8,5, mas vamos lá, né? Cada faixinha de metro, tu tem que botar 8 barrinhas de 5. O natural é que tu bote espaçadinho, né? Espalhe no comprimento. Aí tu começa a pensar, 1 metro, 8 barras, a cada quanto eu tenho que botar uma barra? Ah, vai botando mais ou menos. Não, mais ou menos não pode, tem que botar certinho. Tá ruim isso.
Tá certo? Mas pro cara da obra tá uma droga. Pensa comigo. Se eu tenho 8 espacinhos, eu divido 1,100 m por 8, isso vai dar mais ou menos 12 e poucos centímetros, 13 centímetros. O que a gente fez? O pessoal que trabalha com concreto, porque não fomos nós que construímos, mas em vez de ver quantas barras bota, criou uma tabela que diz assim: se eu boto tantos ferros a cada tanto, isso dá tantos centímetros quadrados por metro. É a mesma coisa, só que em vez de te dizer quantas barras tu vai botar em 1 metro, te diz a cada quanto, a cada intervalo eu devo botar as barras. É a mesma coisa, só que isso facilita a vida do cara na obra brutalmente. E se vocês olharem aí no material, na página 161, tem uma tabela do ferreiro para lajes. Se vocês puderem, peguem essa tabela aí. Quem pode, quem tem a tabela perto. O que vai acontecer? Vocês vão lá na tabela. Se vocês olharem na tabela, vocês vão olhar a bitola de 5 milímetros, é uma coluna dos 5, e aí tem os espaçamentos. Vou botar a cada 20. Tu vai botar 5 a cada 20, tu vai ver que não dá a armadura que tu precisa de 1,5. Tu vai descobrir que se tu botar um ferrinho de 5 a cada 13 centímetros, tu tem uma armadura suficiente para atender 1,5 centímetros quadrados. Bah, isso aqui facilita a vida do ferreiro na obra brutalmente. Porque agora você chega na obra, não interessa marcar a faixinha de 1 metro. Você começa lá na ponta, 13, 13, 13, 13, 13, 13, e vai marcando. E em cima desse risquinho a cada 13 centímetros, tu coloca uma barra de aço. Pronto. Tu vai ter 5 a cada 13. Mas, Filipão, não tinha que botar 8 barras? Não tem problema. Se tu medir 1 metro na laje e tu contar quantas barras tem ali, tu vai descobrir que nesse intervalo tem 8 barras. Ou seja, a tabela foi feita considerando isso. Se eu respeito tal espaçamento, quantas barras vai dar na faixa de 1 metro? Essa é a lógica. Só que em vez de armar contando as barras, agora eu armo contando o espaço entre as barras, para facilitar o trabalho de execução dentro da obra. Eu vou fazer. Então, gente, se eu armar minha laje com uma armadura de 5 a cada 13, está resolvido. Essa armadura está na face inferior da minha laje, face de baixo. Você vai colocar um separador de 2 centímetros e vai largar uma barrinha a cada 13 centímetros, ok? Ainda na face inferior, qual é a armadura que eu tenho que ter na outra direção? Essas estão aqui. E aqui, nessa outra direção, que armadura eu tenho que ter? A norma diz que é 1/5 da armadura principal maior do que 0,9. 1/5 de 1,5 é maior que 0,9, isso aqui dá 0,3. 0,3 não é nada, eu tenho que adotar 0,9, de novo a mínima. Vai na tabela do ferreiro e ela te diz que se vai adotar uma bitola de 5 a cada 21 centímetros. Você tem um detalhe? Tem aqui. Olha só, você está botando 5 a cada 13 nessa direção, significa que lá na obra bota uma barra, 13 centímetros, bota outra, bota uma barra, 13, bota outra, 5 a cada 13. Nesta direção, você vai botar diâmetro de 5 a cada 21.
significa, bota uma barra, mede 21, bota outra barra, mede 21, bota outra barra, porque é uma armadura menor de distribuição. Tá claro? Tá, mas vem cá, Filipão. Tinha um problema. Tem uma armadura negativa. Vamos voltar aqui, né? E essa armadura que traciona agora a face superior. Armadura negativa traciona a face superior. Esse momento é maior, é maior. Vamos calcular. Então eu venho para cá, armadura negativa. O meu momento é 7,41. Né? Eu teria que saber quanto é o momento dessa laje para comparar. Aqui eu não sei nada dessa laje, estou dimensionando para essa aqui. O K6, B de 2 sobre M. O B 100. Quando eu calculo laje, eu sempre calculo faixinhas com largura de 1 metro. O B para uma laje sempre será 100. O D, 8 ao quadrado. E o M multiplica por 10, 74,8. O teu K6 dá 85,56. Vai para concreto C25, para aço CA60 e acha um K3 de 0,285. Você teria que ter a tabela da Promon aí para olhar, né? Tendo o K6, vai na coluna do CA60 e acha 0,285. A tua armadura agora é 0,285, 748, divide por 8, 2,66 centímetros quadrados por metro. Maior do que o mínimo. Então, agora eu tenho que adotar o 2,66. Eu não posso trabalhar com 1,5 porque não chega. O meu cálculo diz que eu preciso 2,66. Né? Vale o maior deles. Entre este e o mínimo, este aqui é o maior, 2,66. Quantas barras eu vou botar? Que barras eu vou botar? Tabela do Ferreiro de Lages para mim. Vou na tabela do Ferreiro. Se vocês tiverem a tabela, página 161, olha lá, vocês vão precisar diâmetro de 6,3 cada 11 centímetros, por exemplo. Mais aço, claro, a armadura deu maior, né? 2,66, 6,3 cada 11. Ah, esta armadura, ela tá aqui, ó. Ela liga esta laje daqui com esta laje daqui. Quanto entra, nós vamos ver depois quando eu falar de detalhamento, no final de lajes. Mas ela vai entrar para cá, né? Um comprimento que é igual para o lado de cá, e ela está na face superior da laje. E ela é 6,3 cada 11. Olha para esse corte aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Só tem que ver como é. Deixa eu tirar vocês daqui. Estou fazendo um corte aqui, ó. Né? Tem uma viga aqui, tem uma viga aqui. Esta armadura 5 cada 13 está aqui, ó. Olha onde está o meu mouse. O 5 cada 13 está aqui, na face inferior, na face de baixo. Nesta direção aqui, você só vê as pontinhas no corte, está o 5 cada 21. Essas bolinhas que vocês veem aqui. Em cima, na face superior, porque isso aqui tende a romper aqui em cima. Então, na face superior, está a 2 centímetros, é só o cobrimento, está a 2 centímetros da face superior, eu vou ter uma armadura que é 6,3 a cada 11. Então, eu vou armar minha laje, colocando na face superior 6,3 a cada 11. E 5 cada 13 embaixo e 5 cada 21 na outra direção. Positivo, face inferior. Negativo, face superior. Sempre.
Negativo significa que a tração está na face de cima. Tá claro, gente? Muito bem. O que eu quero que vocês façam para. Ih, deu um. Eu acabei perdendo vocês por aqui. Deixa eu retomar. É. O que eu quero que vocês façam para a aula que vem? Que vocês estudem projetar as armaduras da sacada em balanço. Aqui é uma laje com bordo livre, tem uma mureta na ponta, tem um enchimento aqui. Eu quero que vocês estudem, façam esse cálculo para que vocês tenham dúvidas que possam me perguntar no início da aula que vem. Esse material está lá no Moodle para vocês poderem acessar. Tá claro, gente? Muito bem. Por hoje chega, né? Para uma aula online, né? Já tem bastante matéria, a gente cumpriu bastante matéria. Mas eu acho muito importante a gente não perde o curso, não perde o ritmo, né? Eu sei que é mais difícil manter o foco estando de casa, né? Sempre tem uma coisinha que distrai, não é a mesma coisa que está na sala de aula. Mas como eu disse no início, é o que nós temos para o momento, né? Então é isso que nós precisamos valorizar esse aprendizado, né? E na aula que vem nós vamos avançar para as lajes armadas em duas direções. Gente, é fundamental que vocês tenham as tabelas na aula que vem. Senão eu fico falando e vocês ficam acreditando em mim, mas vocês não olham, não manuseiam a tabela, né? Então eu gostaria que vocês tivessem as tabelas para a gente poder fazer. Seja a tabela da Promon, seja a tabela do Ferreiro de Lages, seja tabelas de dimensionamento, aquele kitzinho de tabelas que tem no final da minha apostila. Certo, pessoal? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela parceria, né? Empenhe-se para acompanhar essas aulas, não só as minhas, mas acompanhar as aulas, né? A gente não vai perder o semestre, a gente vai ter um semestre de bom aprendizado, né? As disciplinas são importantes. Estou contando com a parceria de vocês, ok? Sigam se cuidando. Tchau, senhor. Grande Boa abraço noite. para vocês. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa Tchau, noite. senhor. Boa noite. Valeu. Ok, Maria Eduardo, alguma dúvida?